Muito bem, boa noite a todos. Aqui é o Josué falando. Então, na última aula, na aula do dia 22, não deu para eu passar tudo, porque eu perdi a noção do tempo e tudo mais. Então, eu gostaria de fazer esse vídeo aqui. Até vou disponibilizar esse material para vocês depois, para vocês derem uma olhada e tudo mais. Eu fiz isso aqui assim que eu achei um tempo possível. Eu consegui fazer aqui uma finalização do que eu ia passar para vocês em sala de aula, entendeu? Mas eu planejei muita coisa, acabou que não deu tempo. Mas vamos lá. Eu vou passar a continuação e mais alguns exemplos do que eu falei em sala de aula. Vou complementar algumas coisas e vou finalizar ali com uma parte que faltou, que foi o referencial, trajetória e deslocamento. Eu falei pouca coisa em sala de aula, mas espero que agora dê para completar e vocês possam entender tudo mais. Caso não entendam, pode me chamar no privado mesmo, ou lá no grupo, a decisão é de vocês, sintam-se à vontade, entendeu? E em breve eu vou tentar montar também uma lista de exercícios para vocês, inclusive resolver questão do Enem também. É, Quanto aos outros professores, também vou conversar com eles, né, que ficou responsável com a turma B, aí a gente vê direitinho. Mas enfim, bora dar uma continuação aqui. A subtração de vetores, né? Ela funciona praticamente como a soma. A diferença é que você vai inverter o sentido de um vetor, no caso que é a operação vetor u menos vetor v. Pode funcionar também como uma soma, só que a diferença é que o vetor v vai ter o sentido contrário, invertido. Tem aqui o exemplo que o vetor v e o vetor u. No caso aqui o vetor v, ele inverteu o sentido dele. A setinha dele estava aqui apontando nessa direção, agora ela está apontando em direção contrária. E o vetor resultante é esse aqui, ó. Tá saindo aqui, digamos que eu estou nesse ponto inicial aqui. Esse vetor me deslocou para cá e depois o vetor v me deslocou para cá e depois o vetor u me deslocou para cá. Logo, o vetor resultante é esse vetor amarelo aqui, R. O exemplo 2.2, dados três vetores de prova A, B e C, opere. Aí eu decidi fazer essa operação aqui como exemplo. E podemos operar da maneira que acharmos melhor. Assim, fica ao seu critério. No caso aqui, eu escolhi aqui primeiro, operar primeiro com A e com C. Né? Porque A e C aqui, no caso, eu só inverti o sentido aqui de C, né? Ficou dessa forma. E eu consegui ter o vetor resultante entre A e C, esse de cor laranja aqui, que é o vetor resultante. Mas eu também poderia operar primeiro o A e o B, usando o método do paralelogramo, que eu mostrei em sala de aula, e depois operar com o C. Mas aí fica o seu critério e tudo mais. Eu fiz desse jeito aqui, só para ter um exemplo. Aí eu operei primeiro o A e o C, né? A menos C vai dar esse vetor resultante, né? O C tá nesse sentido. Eu inverti o sentido dele, iniciei daqui, me deslocou para cá, no extremo do C, e depois o A me deslocou para cima, logo o vetor resultante A menos C vai ser este laranja aqui. E no final eu pego esse vetor laranja e somo com B, que é o vetor B aqui. Aí a gente vai ter aqui, ó, vai ter o vetor A menos C e o vetor B. Logo, eu posso usar o método paralelogramo no A menos C aqui e jogar ele aqui para cima, certo? Vai manter a mesma direção, sentido e módulo, mantém as mesmas propriedades do vetor. E eu vou ter o vetor resultante R, que é a operação entre A menos C mais B. Logo, eu vou ter o meu vetor resultante. Agora, o escalar. Escalar, galera. Aquele exemplo lá do carro que eu falei, né? Um carro com uma velocidade tal, ele pode aumentar a velocidade ou diminuir, que é o escalar aqui, né? Que é um exemplo que eu dei. Aí o escalar é um número real unitário capaz de aumentar ou diminuir o tamanho de um vetor. Se o escalar for negativo, então este muda o sentido do vetor, né? Se, por exemplo, igual o escalar ar aqui, ele opera no vetor v, escalar A e B opera no vetor v, e neles eles geram um outro vetor, o vetor u e o vetor w.
Nota aqui que quando o A operou com V, quando o escalar A operou com o vetor V, ele projetou um vetor que é menor do que V. Logo, a gente pode fazer uma possível conclusão aqui, que é o seguinte: A ele é menor do que zero e maior do que 1. Por quê? Ele é um número, como posso dizer, decimal. É um número decimal. Por quê? Porque ele é menor, ele diminui o tamanho original de V. Logo, o valor está entre 0 e 1, o valor de A. Se o escalar A como que fala? Virasse ali o vetor V, mudasse o sentido do vetor V, então ele seria menor do que zero, seria um escalar negativo. É possível também. Tanto que aqui, ó, se o escalar for negativo, então este muda o sentido do vetor, certo? Em contrapartida, a gente tem aqui o vetor W, né? E o escalar B, que multiplica o vetor V. O escalar B, ele consegue aumentar ainda mais o vetor V. No caso aqui, o vetor V tem esse módulo aqui, né? E o vetor W, ele tem um módulo muito maior, se a gente comparar esses dois aqui, certo? Então, a gente pode concluir que o escalar B, ele é maior do que 1. Eu tenho aqui as considerações que eu fiz aqui, né? O módulo de U é menor que o módulo de V, de fato, né? O vetor U é menor que o vetor W. E o escalar A é menor que o escalar B, que é aquilo que eu falei também, né? O escalar A, enquanto ele está diminuindo o vetor B, o escalar B está aumentando o vetor V, né? Acho que eu falei... O escalar A aumenta o escalar A diminui o valor unitário de V e o escalar B aumenta o valor unitário de V, certo? Aí origina esses dois novos vetores aqui, né? E a gente pode ter essas conclusões, tá? Até eu coloquei aqui as observações, né? O escalar A consegue diminuir o módulo de V, tá? Em contrapartida, B é maior que 1, pois o escalar A consegue aumentar o módulo original de V. De fato. Agora, podemos ter outra prova disso, né? Que, tipo, é o exemplo do carro que eu dei em sala de aula. E também a gente tem essas propriedades aqui do escalar. Que, por exemplo, eu tenho um escalar A que está multiplicando uma soma de vetores. Uma soma de vetores vai originar um novo vetor. Mas eu posso distribuir esse escalar A nesses dois vetores aqui, U e V. Vai ficar dessa forma aqui, ó. A multiplicado com U e A multiplicado com V. Então, A vezes U mais A vezes V. É possível fazer dessa forma. Outra forma também é esse aqui, ó. Mas esse aqui é uma propriedade geral. B, o escalar B multiplicado pelo vetor V, igual ao vetor nulo. O vetor nulo representa um vetor adimensional, ou seja, sem dimensão. O vetor nulo ele pode ser encontrado em qualquer espaço vetorial, desculpa. Aí, para que isso aconteça aqui, ou B tem que ser igual a zero, ou o vetor V tem que ser um vetor nulo, né? Para que aconteça essa propriedade aqui, para que nós tenhamos essa propriedade. Tem outra propriedade que pode acontecer de ser igual a zero, que é o produto escalar, mas eu não vou entrar muito em detalhes, porque isso aí é mais assunto de graduação. Vamos lá então, essa parte aqui é importante, galera. Isso aqui eu dei pouco para vocês em sala de aula, né? Falei bem depressa, aquele exemplo lá da caixa lá e dos vetores de força atuando sobre a caixa, né? Mas aqui eu vou tentar desenvolver um pouco as componentes vetoriais, né? E qualquer dúvida, só perguntar para mim também e tudo mais. Mas vamos lá. Componentes vetoriais representam uma decomposição do vetor, onde cada uma segue uma direção dado um sistema de coordenadas. Somando essas componentes, é possível obter o vetor. Claro, a gente tem aqui um vetor de prova aqui em azul, né, um vetor V. Ele tem as coordenadas aqui 4, né, ao 4 aqui, no eixo X, e 3, ao 3 aqui no eixo Y. E a gente tem suas componentes aqui, a componente em vermelho, né, que também é um vetor, só que é um vetor que está somente na direção do eixo coordenado aqui Y.
e a gente tem a componente v de x, que é a componente em verde aqui, ó, um vetor verde aqui, que ele está direcionado somente na direção do eixo coordenado x. Aí, por exemplo, aqui, ó, vetor v de x aqui, ele é 0, se for para pensar aqui no eixo x, mas ele tem um valor de 3 no eixo y, certo? Aqui tem as coordenadas dele aqui, ó, 0 e 3. Mesma coisa do vx aqui, né? Ele não tem nenhum valor na direção coordenada y, né? Só que ele tem valor na direção coordenada x, né? Então, 4 e 0, normal. E como eu faço para obter, a partir das componentes, eu posso ter o vetor v, o azul aqui, que é o vetor v, é o meu vetor de prova. E eu posso decompor esse vetor de prova em duas componentes, né? No caso aqui, é um sistema 2D, duas dimensões. Mas se fosse um caso de sistema 3D, aí teria mais uma componente, né? Teria uma componente x, y e z, que iria representar o vetor v. Mas isso aí é só para espaço tridimensional. A gente não vai trabalhar com isso não. A gente só vai trabalhar com uma dimensão e duas dimensões. Mas é uma dimensão só. Mas vamos lá. A gente pode provar a afirmação 1 aqui, né? A partir disso aqui, ó. V é igual a V de x mais V de y, né? Aí o V aqui, o vetor V, eu posso somar aqui, ó. Isso aqui é as coordenadas aqui de V de x, isso aqui é as coordenadas de V de y. Eu vou somar coordenada por coordenada. Por exemplo, 4 mais 0, né? 4, a coordenada do V de x, e 0, a coordenada do V de y. Coordenada x aqui só. E aqui é a coordenada y de cada um também, que é o 0 e o 3. 0 mais 3, certo? E 4 mais 0. Logo, nosso vetor aqui, né? Ele vai ser 4 e 3. 4 unidades na direção x, 3 unidades na direção y. Olha só. Aqui, ó. 3 unidades na direção y, 4 unidades na direção x. Isso, somando esses vetores, eu posso aqui, ó, ter meu vetor v, que é o meu vetor de prova, azulzinho aqui. Aqui, para calcular o módulo do vetor, podemos utilizar o teorema de Pitágoras, de fato, que eu passei lá em sala de aula também, né? Que aqui a gente tem aqui o nosso vetor de prova, aqui, suas componentes, nos eixos coordenados. E eu vou decompor ele aqui, né? Usando aqui o método paralelogramo, né? Eu peguei aqui a componente v de y, joguei para cá, né? Mantendo as mesmas propriedades, né? Módulo, sentido e direção. Direção y, sentido para cima e módulo igual a 3, certo? E o v de x aqui permanece normal, tudo mais. Aí eu vou ter aqui o meu módulo aqui, módulo de v de y e módulo de v de x, 3 e 4. Faço aqui o teorema de Pitágoras, né? 4, 3 aqui, e o meu vetor de prova aqui, ó. Módulo do vetor v ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, né? Isso aqui, 3 ao quadrado, é por causa do meu v de y aqui, componente v de y. E a componente v de x, que é o 4. Aí aplica aqui o teorema de Pitágoras, calcula aqui direitinho, no final o módulo de v é igual a 5. De fato, é o triângulo pitagórico, passado em sala de aula também, tudo direitinho. Esse aqui é um outro exemplo que eu fiz, né? Dado um vetor fora da origem, calcule seu módulo. Aqui, nesse caso, o vetor de prova v, ele está posicionado na origem aqui, né? Aqui, na hora que eu fui dar aqui essas componentes, 4 e 3, é como se tivesse um zero subtraindo aqui em cada um. 4 menos 0, 4, normal. 3 menos 0, 3 também, normal. Porque ele está saindo aqui da origem. Mas e quando ele não está saindo da origem? Aqui, ó. Né? Ele está saindo aqui da posição 3 e 1. 3 pontos de x, 1 de y, né? Então, eu posso definir esse vetor da seguinte forma aqui, ó. 5 menos 3, né? Que ele está
5 posições na... Ele está 5 posições aqui no X, só que ele está iniciando aqui do 3, que se olhar aqui pelo eixo coordenado X, né? Então, seria a posição final, em que ele se encontra, menos a posição inicial. 5 menos 3. Mesma coisa aqui para o eixo Y, né? Que ele inicia aqui do 1 e finaliza aqui no 3, né? Olha aqui. Eu limpo pontilhado aqui, certo? Logo, 3 menos 1. Posição inicial dele e posição final. Logo, o meu vetor V vai ter as coordenadas 2 no eixo X, 2 pontos no eixo X e 2 pontos no eixo Y. E as componentes aqui é a mesma coisa, ó. Inicia do 3, finaliza no 5, certo? Posição final, posição inicial. E a componente V de X aqui também não tem nenhum ponto na direção Y, então 0, normal. Mesma coisa aqui na V de Y, né? Inicia do 1 e termina no 3. Posição final, posição inicial. Logo, aqui eu vou ter aqui minha componente V de Y. Somando as duas, né? Eu vou ter aqui o vetor de prova V. O azulzinho aqui. Aí, até coloquei aqui um aviso aqui, né? Vale ressaltar que o vetor V está fora da origem. Logo, devemos calcular a partir de sua posição inicial, ou seja, da posição 3 e 1, né? Posição 3 e 1 aqui, ó. 3 pontos na coordenada X, 1 ponto na coordenada Y. Beleza, tranquilo. Tudo bom, tudo certo. Agora, ele pede aqui também, né, no exemplo, ele pede para calcular o seu módulo, né, o módulo de V. Então, usando o método do paralelogramo, né, o vetor X deixa como está, certo? E o vetor Y aqui, o vetor V de Y, que é a componente aqui, eu desloco ele, né, e pelo método do paralelogramo, e eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, né? Eu sei o módulo de V de X e eu sei o módulo de V de Y. Então, aplica aqui o teorema de Pitágoras, tá? Faltou um ao quadrado aqui, ó. Aí o módulo de V é igual a raiz de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, certo? Que é igual a raiz de 8. E essa raiz de 8 aqui eu posso simplificar ela, ou fatorar, certo? Que 8 eu posso colocar como 2 vezes 4. Propriedade de raiz, né? E propriedade de potência. 4 eu posso colocar. 4 é 2 ao quadrado, certo? Por conveniência. E 2 ao quadrado eu posso tirar da raiz aqui, pela propriedade de raiz, certo? Então, o meu módulo de V vai ser igual a 2 raiz de 2. 2 vezes raiz de 2, certo? Esse vai ser o meu módulo de V. Eu poderia colocar também como raiz de 8 e tudo mais, mas por questões de simplificação eu preferi fazer desse jeito aqui também. Aí fica a critério de vocês. Tudo mais, tal. Qualquer dúvida também, as propriedades de potência, raiz, só me perguntar também, galera, que a gente pode trabalhar um pouco com isso também. Mas vamos lá. Componentes vetoriais dado pelo ângulo. Isso aqui é importante também, né? Isso aí cai muito quando, por exemplo, uma caixa está descendo uma rampa, essa rampa tem um ângulo tal, entendeu? Só que ali tem vetores ali, só que não fica explícito, certo? Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode decompor. O peso é uma força vetorial, é uma grandeza vetorial, certo? Peso e massa são diferentes, né? Enquanto massa indica a quantidade de matéria de um corpo, o peso indica a quantidade de matéria aplicada a um campo gravitacional, certo? Então, o peso é uma grandeza vetorial. Logo, a gente pode decompor o peso em componentes. Caso ele esteja deslizando sobre uma rampa, por exemplo, aí a gente pode decompor em componentes e a gente pode calcular ali a força ali que está empurrando ele para baixo e tudo mais. Essa é a utilidade de você ter um vetor que
não tem essas componentes assim explícitas, certos? Mas tem um ângulo ali de inclinação daquele vetor. Que é igual eu falei em sala de aula, né? A direção dada por um vetor, ela é indicada pelo seu ângulo de inclinação, que é esse θ aqui, ó. Esse ângulo aqui, certo? Beleza, então. Aí, eu deixei aqui deixei aqui um escrito aqui, qualquer coisa se tiver dúvida, tal. Tenho aqui meu vetor de prova e o ângulo θ, né? O ângulo de inclinação do meu vetor. E tem as componentes aqui que eu quero calcular, certo? Então, para acharmos as componentes de V, precisamos somente de seu módulo e o ângulo de inclinação. A partir da trigonometria conseguimos deduzir seus componentes da seguinte forma. Seno de θ é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto, aqui ó, tem um ângulo aqui, né? E o cateto que está oposto a esse ângulo é o V de y, certo? Aqui eu apliquei o método paralelogramo, né? Tá aqui, ó, as componentes aqui. Peguei aqui a componente V de y, coloquei para cá, né? Pelo método paralelogramo. E essa componente está oposta ao ao meu ângulo θ, né? E quem está adjacente? Adjacente é meu V de x, né? Componente V de x. Então, seno de θ é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Até aí tudo bem, tudo certo? Aí agora, isso aqui eu só coloquei aí, vocês podem tratar como fórmula, né? Só que a gente olhar para um triângulo retângulo e pela trigonometria, quem que está oposto ao ângulo? Esse cateto aqui, certo? Então você sabe que você vai usar seno. E quem está adjacente, ou melhor, quem está mais próximo, assim, do lado, assim, a esse ângulo aqui, é o V de x, né? O cateto adjacente. Você sabe que vai usar cosseno. Beleza. Aqui eu dei um exemplo aqui, ó, exemplo 3.2, dado um vetor V no plano cartesiano de módulo 5, o módulo do vetor V é 5, e inclinado a 45 graus. Calcule seus componentes V de x e V de y. Beleza, eu tenho aqui um módulo de V, que é igual a 5. Eu tenho o meu ângulo de inclinação θ, que é igual a 45 graus. E eu quero calcular aqui o módulo de V de x e o módulo de V de y, que são as componentes aqui de V. Beleza. Aí eu coloquei aqui um quadro aqui, só para dar uma lembrada aí, né? Que são os ângulos notáveis. E mais pra frente tem um outro exemplo que vai ser, acho que eu coloquei que é um pouco interessante também trabalhar com eles. Muito bem, bora desenvolver esse problema. Aí eu reescrevi aqui, né, as componentes aqui e o meu vetor V em azul, método do paralelogramo, desloquei aqui meu V de y, e eu tenho o módulo aqui de V de x também, módulo de V de y, módulo de V de x, meu ângulo. Beleza. Agora bora calcular aqui o V de x primeiro. Você pode calcular qualquer um primeiro, fica a seu critério. Beleza. Cosseno de 45, certo? Cosseno de θ, que é usando essa fórmula aqui, né? Cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente, hipotenusa. Cosseno de 45. Cosseno de 45 aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2, certo? Só que eu não coloquei aqui ainda não. Eu preferi multiplicar aqui esse 5 aqui. Ele está aqui dividindo desse lado aqui da igualdade. Peguei ele e joguei para cá multiplicando, ó. 5 vezes cosseno de 45 é igual ao módulo de V de x, certo? Aqui eu já transformo aqui, ó. Cosseno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. Aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2. Multiplicando 5 aqui, certo? Então, esse aqui é o valor do meu módulo de V de x. Agora, calculando o V de y, que eu uso aqui o seno de 45, né? Aqui, ó. Só pegando aqui de novo aqui, ó. Seno de θ é igual ao cateto oposto. Ó, o cateto oposto aqui, ó. V de y. Sobre a hipotenusa. A hipotenusa aqui em azul. Beleza. Aí, a hipotenusa vale 5, né? É o módulo de V.
passo para cá multiplicando, certo? 5 vezes seno de 45, que é igual ao módulo de v de y, né? Seno de 45, bora ver lá quanto que é. Aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, mesmo valor do cosseno aqui, certo? Aqui eu vou ter meu resultado. Módulo de v de y é igual a 5 vezes raiz de 2 sobre 2. Ok? Tudo bem, beleza. Até aí, acho que deu para pegar. Qualquer coisa, só falar comigo. Aí eu posso reescrever aqui o meu plano cartesiano da seguinte maneira. Ó. Eu tenho o meu vetor aqui, certo? E eu tenho valores das minhas componentes aqui, ó. Componente v de y. Olha só. Ela não tem nenhum valor na coordenada x, mas ela tem 5 raiz de 2 sobre 2 na coordenada y. Tem nenhum valor na coordenada x, mas tem valor na coordenada y, na componente v de y. Mesma coisa v de x. Aqui, ó, ele tem 5 vezes raiz de 2 sobre 2 na coordenada x, mas não tem nenhum valor na coordenada y, né? Certo. Agora, meu vetor v é a soma de v de x mais v de y, né? Suas componentes, certo? Estou somando aqui, ó, até deixei colorido aqui para a galera se orientar e tudo mais, né? Estou somando aqui a componente v de x e a componente v de y aqui, coordenada x de cada um. E aqui a coordenada y de cada um, né? V de x, v de y. Somando as duas, eu vou ter aqui que o meu vetor v, meu vetor de prova aqui, que eu queria saber as componentes dele, né? Vai ser essa daqui, ó. 5 raiz de 2 sobre 2 e 5 raiz de 2 sobre 2. De fato, ó. 5 raiz de 2 sobre 2, 5 raiz de 2 sobre 2. Beleza. Agora, se eu quiser... não tenho certeza se eu acertei ou não, tal... Beleza, tranquilo. O que você pode fazer? Você descobriu aqui as componentes, você pode aplicar agora o Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras aqui, tudo certinho. Aqui eu usei aqui um método paralelogramo de novo aqui, né? Aqui, ó, minha componente v de x, componente v de y. Aqui são os módulos, né? E aqui o meu módulo de v de y. Esse valor aqui tem que dar 5. O módulo de v, do meu vetor de prova v, ele tem que dar 5. Porque aqui no começo do problema, ó, cadê? Aqui, ó. O módulo que o problema me deu aqui foi 5, certo? O módulo de v. Então, se eu fazer o Teorema de Pitágoras aplicando as componentes do meu v de x e v de y, então o valor necessariamente vai ter que dar 5. Bora provar? Seguinte, aplica aqui o Teorema de Pitágoras, certo? Aqui é 5 raiz de 2, 5 raiz de 2 sobre 2, 5 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, cada um, né? Faço esses termos aqui ao quadrado, vai dar 25 vezes 2, né? Dividido por 4. 25 por quê? É 5 ao quadrado. 2 por quê? Aqui é a raiz de 2. Raiz de 2 elevado ao quadrado, a raiz e o termo ao quadrado se cancelam. Então vai sobrar só 2. Pã. E também pega o termo aqui de baixo também, né? É 2 elevado ao quadrado aqui embaixo aqui também, nessa fração aqui. Vai ficar 4. Mesma coisa para cá. Aí aqui vai ser 25 sobre 2 e 25 sobre 2. Por quê? Aqui eu simplifiquei aqui, ó, 2 e o 4, 2 e o 4. Simplifiquei os dois. Aí vai ficar 25 sobre 2, 25 sobre 2. Posso somar os dois, né? Porque o termo deles o termo de fração deles são em comum, né? Então nem preciso aplicar MMC nem nada. Só somar direto. Vai dar 50 dividido por 2. Raiz de 50 dividido por 2, né? Isso vai dar raiz de 25. Raiz de 25 é quantos? 5. De fato, ó. Comprovei aqui para vocês que as componentes estão certas. São essas componentes aqui mesmo, através do Teorema de Pitágoras. De fato. Beleza, agora bora para um outro exemplo. Esse exemplo aqui eu achei maneiro colocar, porque, tipo assim, a gente trata ângulos notáveis. Mas e quando um ângulo assim não é notável? Você pode ir por simetria. Por exemplo, esse exemplo aqui é o 3.3. Dado um vetor v no plano cartesiano de módulo 4, certo? O meu vetor v tem módulo 4. Determino suas componentes, sabendo que o ângulo de inclinação do mesmo é de 150 graus.
150 graus, galera. Então, a gente aprende ali no ensino médio que, pô, lei dos senos, lei dos cossenos apresentam ângulos maiores de 90 graus. Beleza, que é os ângulos ali, acho que de 135, 140, não lembro agora. Mas apresenta esses ângulos, certo? Só que, assim, o que eu posso fazer? Eu vou ensinar aqui uma coisa pra vocês, que é o seguinte, ó, bora por lógica. Antes de começarmos a desenvolver, primeiro devemos ter a ideia de que uma volta completa em um círculo equivale a 360 graus, certo? Um quarto de uma volta completa são 90 graus. Aqui, ó, 360, 90 graus. E meia volta são 180 graus, né? Aqui no meio. Por lógica, podemos descobrir escrevi errado aqui. Descobrir e reduzir o ângulo de 150 graus a um ângulo notável e redesenhar o problema da seguinte forma. Então, eu tenho aqui meu plano coordenado, minhas componentes e o vetor V. Beleza. 180 graus é uma volta completa, não é? E 150 é o ângulo de inclinação de V, certo? No caso aqui ele vai declinar, né? Porque ele passou aqui 90 graus, né? Então ele está declinando já. É um ângulo obtuso. Logo, eu posso fazer o seguinte, ó. 150 graus. Para chegar nos 180, quantos graus que falta ali? Né? Falta 30 graus, né? Tanto que 150 mais 30 graus é igual a 180 graus. Completou meia volta, na verdade. Então, eu reduzi o meu problema aqui a um ângulo notável. Aqui, ó. Tem 150 graus aqui, desse lado. E falta 30 para completar aqui. Esses 30 graus aqui eu já consigo descobrir as componentes de V. Certo? Que é um ângulo notável. Show! Agora, eu usando aqui o método paralelogramo aqui, fazendo esse triângulo retângulo aqui, com ângulo de 30 graus, eu posso deduzir as componentes. Porque eu já sei aqui o módulo de V, eu já sei minha hipotenusa, né? Então, aplicando aquela regra da trigonometria lá em cima, que eu mostrei lá em cima, né? Calculando aqui o V de Y, né? Que é o cateto oposto ao ângulo aqui. Seno de 30 graus é igual a módulo de V de Y, sobre a hipotenusa, que é o 4 aqui, que é o módulo de V. Tranquilo. Peguei o 4, passei para cá multiplicando. Módulo de V de Y é igual a 4 vezes seno de 30 graus. Seno de 30 graus é igual a 1 meio. Lá em cima, bora lá em cima para ver. Aqui, ó. Seno de 30 graus, 1 meio. Show. Beleza. Aí, multiplico aqui 4 vezes 1 meio, é igual a 2. Beleza? Componente V de Y aí, ó. O módulo dela. Agora, calculando o V de X, né? Cosseno de 30 é igual ao V de X sobre 4. É o cateto adjacente aqui agora, né? Então, cateto adjacente sobre hipotenusa é igual ao cosseno de 30. Passei o 4 para cá multiplicando. 4 vezes cosseno de 30 graus, certo? É igual ao módulo de V de X. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Bora ver lá se está certo mesmo. Aqui, ó. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Show. Galera, assim, quando pede em prova, assim, os ângulos assim, provavelmente no Enem, eles já costumam dar o ângulo, dar os valores de seno e cosseno pra gente. A gente não precisa gravar de cabeça, não. Entretanto, os ângulos notáveis, nem sempre em concurso, eles costumam dar pra gente, porque são ângulos notáveis, né? Então, eles você tem que gravar mesmo, né? Só que isso é mais para concurso. Pro Enem, já é diferente. Pro Enem, eles já costumam dar já. Então, não precisa se preocupar não, tudo mais. Pode ficar tranquilo. 4 vezes raiz de 3 sobre 2, né? Aqui é um termo de raiz, né? Então, assim, eu vou pegar esse 4 sempre ficar com esse 2 aqui embaixo. Vai ficar 2 vezes raiz de 3, né? Que é o módulo do meu V de X. Aqui, eu redesenhei aqui o problema aqui, né? E eu coloquei aqui um aviso aqui, ó. Bem importante esse aviso aqui. É importante mesmo, ó. Note que a coordenada x de V de x, coordenada x de V de x, ó. Aqui, ó. Esse menos 2 raiz de 3 aqui.
está negativa. Por que está negativa? Ó, eu estou saindo da minha origem aqui e minha componente v de x, ela está apontando no sentido oposto à direção de crescimento do meu eixo de coordenada x, né? A direção de crescimento de x, do meu eixo de coordenada x, tá para cá, tá para a minha direita aqui. Enquanto a componente v de x está apontando no sentido oposto, né? Então, esse valor aqui tem que ser negativo, certo? Até eu vou continuar lendo aqui. Ó. Note que a coordenada x de v de x está negativa. Isso dá pelo fato de que a componente v de x está no sentido contrário à direção de crescimento do eixo x. Por isso, devemos tomar este cuidado quando formos denotar as componentes do plano cartesiano. Então, aqui, ó, eu tenho aqui as componentes aqui, né? Componentes v de y, né? 0, que não tem nenhum valor aqui na direção x, só que tem valor na direção y aqui, né? Tem 2 pontos aqui na direção y, certo? E v de x é negativo aqui, né? Sentido oposto à direção de crescimento do eixo coordenado x. E não tem nenhum valor aqui na coordenada y, né? Ela está bem em cima aqui do eixo coordenada x. Beleza. Somando os dois aqui, né? Eu vou ter aqui a minha posição aqui, minhas componentes aqui do vetor v, meu vetor de prova v, que é menos 2 raiz de 3, aqui, né? E 2 aqui. Show? Beleza. Caso queira provar se o resultado está correto, calcule o módulo de v a partir das componentes. O resultado deve dar 4. Isso aqui, se vocês quiserem provar aí, né? Eu fiquei com preguiça, não quis. Aí é com vocês. Beleza. Agora aqui, que é referencial, trajetória e deslocamento. Essa parte ficou um pouco ali nublado, né? Porque eu não consegui desenvolver muito com vocês. Mas vão tentar aqui resolver tudo mais. Vamos lá. Referencial. Lembra quando eu comentei ali, né, que a gente precisa indicar um referencial antes de começar a estudar física? Então, de fato, é igual aquele exemplo, eu andando em sala de aula, eu sendo o referencial, para mim vocês estavam em movimento. Mas quando vocês eram referencial, então eu estava em movimento para vocês, né? E vocês estavam em repouso. Beleza. Bora ler aqui. Referencial é uma forma de indicar o ponto de vista a um problema físico. Exemplo aqui que eu dei aqui, o carro em relação ao poste de luz. Quem está dentro do carro vê o poste de luz em movimento, enquanto quem observa permanece parado. Ou seja, eu estou lá dentro do carro, lá do ônibus, seja de qualquer veículo assim, e dentro do carro, para mim, e as pessoas que estão ali dentro do carro também, está todo mundo em repouso ali. Mas quem está fora do carro ali, por exemplo, um poste, uma árvore, ou uma pessoa que esteja parada, ali, naquela situação, como o referencial sou eu dentro do carro, então, quem está fora do carro está em movimento para mim. Só que, e se tiver um carro com a mesma velocidade, correndo ali do lado ali do carro onde eu estou? Ali, né, nesse tipo de situação, aí o carro do meu lado vai estar em repouso, né? Eu vou ser o referencial. E tem um carro do meu lado, só que ele corre junto comigo. Mesma velocidade, direção e sentido. Então, ele vai estar em repouso em minha relação. E ele em relação a mim também vai estar em repouso. Mas vamos lá. No entanto, o poste em relação ao carro, o poste toma o lugar do observador. E para ele, o carro e as pessoas que estão dentro dele estão em movimento. Ou seja, quando o referencial muda do carro para quem está na rua, no caso o poste, então o poste, para ele, o carro está em movimento, enquanto ele está parado. Show? Beleza? Uma questão assim de ponto de vista mesmo, né? Beleza. Agora, trajetória. Trajetória, dado um referencial e uma origem, né? Ou seja, o meu referencial aqui são meus sistemas de coordenadas, certo? E minha origem é esse ponto aqui, entre os dois, né? É o 0, 0 aqui, né? É possível descrever a posição de um objeto ou trajetória em que o mesmo já traçou. Podemos dizer que a trajetória são todos os pontos em que o objeto já passou pelo espaço, ou seja,
essa trajetória aqui, essa linha aqui, esse traço desse mosquito voando aqui, esse aqui são todos os pontos que ele já passou, entendeu? E aqui ele está continuando, ó. Pode prosseguir mais e traçar ainda mais aí o espaço aí, né? Trajetória é isso. É você traçar uma linha no espaço. Um exemplo também é a trajetória. Por exemplo, a trajetória de uma pista de corrida, entendeu? Tem aquele trajeto ali, né? E a gente sabe que o carro vai passar por todo aquele trajeto. Trajetória é isso. Esse é o exemplo que eu dei aqui. E agora o deslocamento. Deslocamento é a variação da posição de um objeto no espaço. Ele é dado como uma grandeza vetorial. Então, deslocamento, uma grandeza vetorial. Eu já vou trabalhar um exemplo aqui com vocês. Eu vou explicar direitinho. Aí o exemplo aqui. Um carro sai de Barra Mansa e vai até Volta Redonda. Após isso, ele vai para Resende e, por fim, retorna para Barra Mansa. Retorna a Barra... esqueci aqui, ó. Dá 0 para mim em português. Beleza. Então, eu vou marcar aqui minha origem aqui como Barra Mansa, porque ele sai de Barra Mansa, certo? E vai até Volta Redonda. Primeiro caso. Então, vou calcular o deslocamento dele de Barra Mansa até Volta Redonda. Como eu faço isso? É a variação de x, no caso a variação de posição, né? Porque essa reta aqui, esse eixo coordenado aqui, é de x em quilômetros. Tem aqui o eixo coordenado e a medida que eu tô fazendo, certo? Então a variação da posição aqui é igual à posição final menos a posição inicial. Posição inicial, ele sai de Barra Mansa, sai aqui da origem, certo? Posição final, Volta Redonda. Ele deslocou 10 km, né? Então, posição final, 10 km, menos a posição inicial, 0 km, origem. Então, a variação de posição aqui, deslocamento do carro, vai ser de mais 10 km, né? Aqui a setinha aqui, o vetor aqui que informa o deslocamento, certo? Sai aqui da origem, andou 10 km e Volta Redonda. Agora, o deslocamento Volta Redonda para Resende. Aqui, ó. Aqui o deslocamento ele vai ser negativo. Bora trabalhar aqui com vocês aqui, ó. Deslocamento, a variação de x aqui é igual à posição final menos a posição inicial. O deslocamento aqui. Posição final, Resende. Resende aqui, ó. Menos 20 km, certo? Tá? Antes da minha origem. E posição inicial, Volta Redonda. Mais 10 km. Aqui, ó. Beleza? Então eu faço aqui menos 20 km, que é a posição final aqui, que é Resende. Menos mais aqui tem um mais aqui, menos com mais, menos, né? Então vai ser menos 10 km, né? Então no final, eu vou ter aqui menos 20 km, menos 10 km, e eu vou ter no final aqui menos 30 km, aqui ó. Tô saindo aqui de Volta Redonda e tô deslocando menos 30 km aqui para Resende. Deslocando menos 30 km, porque isso, ó, bora lembrar aqui, é uma grandeza vetorial, certo? Mas se eu fosse calcular o módulo desse vetor aqui, seria 30 km, galera. Assim, distância percorrida e deslocamento são coisas diferentes. Distância percorrida é o valor, é o módulo que eu percorri, enquanto o deslocamento é dado pelo referencial, certo? Deslocamento é a variação de posição mesmo, né? Posição final, posição inicial. Tanto aqui que esse vetor vai ser negativo aqui também, outra forma de visualizar ele também, que ele está no sentido oposto, no sentido contrário à direção de crescimento aqui do meu eixo de coordenada x. Eixo coordenado x, certo? Esse aqui, estou saindo aqui de Volta Redonda aqui, percorri menos 10 km, cheguei aqui em Barra Mansa, e de Barra Mansa percorri menos 20 km ainda, né? Então o deslocamento foi para trás aqui, certo? Até coloquei aqui um aviso aqui, né? Vocês se orientarem e tudo mais, eu vou disponibilizar esse material aqui. E por fim, né? Eu vou sair, o carro sai de Resende e volta para Barra Mansa de novo. Ele sai ali de Resende e volta para a origem. Então, deslocamento, delta x aqui,
é igual a posição final vai ser a origem, barra mansa, menos a posição inicial, que é o menos 20 aqui, certo? Que é a posição de Resende. Então, né, 0 km, é a posição final aqui, menos, né, menos aqui, né, esse menos 20 km, porque é a posição de Resende aqui, menos com menos, mais. Então, no final vai ser mais 20 km, deslocamento no sentido positivo aqui do meu eixo coordenado X. Então, ele vai sair aqui de Resende e vai para Barra Mansa, deslocou mais 20 km, certo? Qualquer dúvida aí, galera, só falar comigo. Eu vou ver se eu consigo fazer uma lista de exercício, se me sobrar um tempo. Eu disponibilizo para vocês alguns exercícios desse tipo aqui. Beleza, agora o exemplo 2 aqui. O exemplo 2 é uma pegadinha. Eu prefiro colocar essa pegadinha para vocês aqui, um pouquinho, porque assim, eu já vi uma vez questão de concurso desse negócio aí, né? E é uma questão boba, cara. Vamos desenvolver ela aqui. Um carro de Fórmula 1 percorre uma pista e, a cada volta, este percorre 10 km. Ou seja, a cada volta que ele dá, essa pista aqui, ela tem uma distância de 10 km, né? Entre o ponto de partida e o ponto de chegada. É a trajetória dela inteira aqui, 10 km. E cada volta que ele faz é 10 km, né? Certo. Aí ele pergunta aqui, qual é a distância percorrida e seu deslocamento final? Ao final de 4... Não, pera aí, ó. Qual a distância percorrida e seu deslocamento ao final de 4 voltas? Beleza. Minha origem, eu posso marcar ela aqui como ponto de partida e o ponto de chegada, né? Isso aí, convencional, uma Fórmula 1. Show. Ou qualquer corrida aí também, né? Corrida de cavalo, mesma coisa. Então, eu vou calcular o deslocamento aqui, não é? Posição final e posição inicial. Beleza. Eu saio do meu ponto de partida, né? Dou 4 voltas e retorno para o meu ponto de partida de novo, que também é o ponto de chegada. Ou seja, ele vai sair da posição inicial e vai voltar para a posição final. Então, o deslocamento dele vai ser 0, porque ele sai da origem e retorna para a origem, né? Posição inicial, ele sai da origem, posição final ele volta para a origem. Então, 0 menos 0, 0 km. Beleza, deslocamento 0. Pegadinha, certo? Agora, a distância percorrida é diferente, porque a distância percorrida é uma grandeza escalar. É o quanto o carro percorreu ali, quantos quilômetros o carro percorreu ali na pista, né? No caso, ele percorreu 4 vezes ela. E o tamanho da pista é 10 km. Então, eu posso fazer simplesmente aqui S, né? De espaço, né? Space. Eu decidi dar essa letra aqui. Mas S, que é a distância percorrida, é igual a 4 vezes 10 km. 4 voltas, né? 4 é o número de volta, vezes 10 é a distância da pista. Vai dar um total aqui de 40 km que o carro percorreu. Então, por lógica, a distância percorrida representa a quantidade em quilômetros que o carro percorreu durante o trajeto. Logo, basta multiplicar o número de voltas pela distância da pista, grandeza escalar, enquanto a outra aqui foi grandeza vetorial. Dado que o carro sai da origem e, ao final de 4 voltas, o mesmo retorna para a origem, logo, a posição final xf e a posição inicial xi será a mesma da origem. Dessa forma, o deslocamento será 0, grandeza vetorial. Show? Beleza, galera. Eu espero que vocês tenham entendido, né? E eu tô aberto aí a sugestões aí pra gente melhorar as aulas. Provavelmente essa quinta-feira vai ser aula de física também, de vocês, né? A turma B. E vai ser outro professor. O meu vai demorar um tempo ainda dar aula para vocês, mas eu vou tentar acompanhar aí vocês tudo direitinho. Eu achei maneiro dar uma aula ali pra vocês e tudo mais. Tô gostando da experiência. E é isso. Espero que tenham entendido aí. E qualquer dúvida é só me chamar lá. Até uma boa noite a todos aí, bons estudos e uma ótima semana.